Ai, gente, simbora. Olha, a Ronda Geral tá no ar. Solta aí a vinhetinha. Bandido se dá mal ao tentar fugir da polícia. Ele passou por vários telhados até cair de um deles. Veio aí do nada, os vizinhos gritaram, falaram que ele estava lá em cima do telhado. 2 casos envolvendo drogas e famílias. Em Piúma, um lutador de MMA matou a própria mãe e enterrou o corpo na praia. Já em Vitória, um norueguês deu golpes de espada ninja no pai, um idoso de 70 anos. Bandidos invadem ônibus armados com uma pistola e uma submetralhadora. Parece que um estava com um tipo de metralhadora, uma submetralhadora, né? O outro estava armado com uma pistola. Né? Todos os passageiros foram assaltados, já os criminosos fugiram a pé. Tem isso e muito mais no Ronda de hoje. Já estamos no ar, hein? Corre pra frente da TV. Ronda Geral. Oferecimento MRV 4004-9000. Mercadão Moda Infantil, crescendo com você. E novo Carrefour Vila Velha, pronto para receber você. Boa tarde, Espírito Santo, bem-vindo. Hoje, quinta-feira, é dia do cliente ter razão aqui no nosso Ronda Geral. Doutor Petrônio daqui a pouquinho vai tirar as dúvidas dos consumidores. Você aí também de casa, tem algum problema? BO, gente, aquele negócio com loja, com produto que não vem, que tá com defeito. Mande a sua pergunta que a gente responde ao vivo. Mas vamos começar, gente, o nosso Ronda com a queda de um bandido. Sabe por quê? Ele fugia da polícia, pulando vários telhados. Até que despencou de um deles. Moral da história, o criminoso ficou machucado, acabou preso e a gente vê o que ele fez para acabar assim, no LED. O telhado quebrado foi fundamental para a prisão de um dos bandidos. Foi bem aqui que o suspeito, identificado como Gessé da Conceição de Jesus, de 22 anos, acabou preso. Ele caiu do telhado ao tentar fugir da polícia. Foi um baita susto para o dono da casa. Ainda quebrou 3 telhas, deu prejuízo ainda. Veio aí do nada, os vizinhos gritaram, falaram que ele estava lá em cima do telhado. Quando eu acordei, meu irmão já estava com a porta aberta, o policial aqui dentro, foi aquele susto, né? Aí quando eu abri a porta aqui, que tem outro acesso por dentro de casa, pro terraço, aí já estava com ele algemado aqui embaixo no chão, onde tem a telha quebrada. Mas até então só vi o barulho, né? Você acorda assustado, né? Segundo os militares, Gessé pulou os telhados de várias residências na tentativa de escapar. Vizinhos viram toda a ação. Aquela correria de bandido, né? Aí o bandido entrou, meio correndo, polícia correndo atrás, falando que perdeu, só acordei assustado, olhei pela janela e vi o bandido, um deles, passando em casa, pulando casa na casa, até chegar num prédio grande lá. Mas isso foi chegando carro de polícia, carro de lá, carro de cá, tudo que é lado, chegando muito. Cerca de 8 viaturas foram deslocadas para o bairro para evitar que o suspeito fugisse. Moradores acordaram assustados com a movimentação, que aconteceu por volta das 3 horas da manhã. Acordei assustado na varanda e voltei para dentro de casa, porque com medo da confusão. Depois levou um tiro ali de repente, né? E foi uma confusão danada que eu corre para lá. Nossa, fiquei muito tensa. Para mim conseguir dormir de novo, tinha que tomar um chá, alguma coisa, que foi muito susto, foi um susto muito grande. Gritaria do policial, né? E ele pulando de casa em casa. A gente estava na janela vendo tudo. A gente viu tudo, ele passando de casa em casa. A dupla tinha roubado esse carro no bairro vizinho, Brisamar. O proprietário estava dormindo quando um amigo o avisou do roubo durante a madrugada. O dono do carro e o amigo decidiram seguir os bandidos. Eles também ligaram para a polícia e informavam por onde passavam. Ao chegar aqui nessa rua, no bairro Jardim Colorado, próximo da praça, os militares conseguiram localizar os bandidos. Jackson de Souza França, de 21 anos, foi o primeiro a se entregar. O amigo dele precisou ser socorrido antes de ser levado para a delegacia. Moradores afirmam que já não ficam surpresos com esse tipo de cena na região. Se sente angustiado, né? Alta segurança? Alta segurança. Porque policial aqui só tem vidinho policial. Uma vez ou outra que passa policial. Passar por isso for na rua, tudo bem, você dentro da sua casa toda gradeada, o cara fazer uma façanha dessa. Aí sair quebrando ele 3h30 da manhã, meu amigo. Não é bonito não, né?
É bonito mesmo. E ó, primeiro de tudo eu vou dar um curtiu aí pro amigo que viu o carro sendo roubado. Ele teve assim a coragem, né, de pegar um outro veículo, chamar o amigo, ó, teu carro acabou de ser levado, e aí eles começaram a seguir, não em perseguição, mas monitorando o veículo furtado para poder avisar para a polícia e conseguir prender. E depois, mais um curtiu aí, um parabéns para a equipe da Polícia Militar, que teve aí disposição para subir também nos telhados e conseguir alcançar esses dois, porque eles deram um ninja vazado rapidésimo. E mesmo assim os policiais em forma aí conseguiram, né, alcançar os dois bandidos, eles foram presos. Não tem imagem deles aqui porque eles já estavam dentro da delegacia e não foi autorizado mostrar. Mas segundo o que eu soube, eles estavam bem quebrados. O que caiu do telhado estava bem quebrado, todo estrupiado, machucado por conta da queda. Mas o ruim não quebra, né, infelizmente. Mas um outro detalhe que tem que, né, colocar dessa matéria, apesar da equipe da Polícia Militar ter tido sucesso na prisão, é que os moradores não aguentam mais a falta de segurança ali no bairro. Então, falta um pouco de estratégia nesse policiamento. A polícia conseguiu agir na hora em que foi chamada, mas os moradores ainda apelam para aquele velho e antigo DPM. Sabe por quê, gente? Pontos fixos da Polícia Militar em regiões. Se você sofreu algum assalto, você sabe aonde procurar. Você tem um apoio imediato quando você quer receber algum tipo de denúncia, ou quer fazer, na verdade, um tipo de denúncia. Eu acho que isso podia ser revisto. Muitos moradores apelam para isso. Enfim. Agora a gente presta atenção nessa história que nós vamos contar. Difícil, aliás, de acreditar, mas realmente aconteceu. Foi em Piúma. Um lutador de MMA matou a própria mãe e ainda enterrou o corpo na praia. E esse crime só foi descoberto ontem, 23 dias após o desaparecimento da vítima. Vamos ver como é que foi. No Lé. Eliane Santana Moreira, de 51 anos, estava desaparecida desde o final de agosto. Ela tinha sido vista pela última vez em uma pizzaria da cidade, na companhia do filho, Gabriel Moraes Moreira. Desde então, familiares e amigos procuravam pela mulher. No momento em que o desaparecimento foi comunicado, a polícia começou a fazer buscas. Durante as investigações, foram encontradas marcas de sangue na casa da mulher. Gabriel acabou confessando que matou a própria mãe porque não aguentava as cobranças dela. Em depoimento, ele disse ainda que tentou estrangular a própria mãe e, como não conseguiu, cortou a cabeça dela e em seguida arrancou os olhos, utilizando uma faca de cozinha. A brutalidade do crime chocou até mesmo a polícia. Gabriel, por fim, enrolou as partes do corpo em um edredom e enterrou na praia de Piúma. O corpo da vítima foi encontrado ontem. O criminoso foi quem indicou o local. Uma retroescavadeira foi usada para desenterrar Eliane. A família de Gabriel se mudou para Piúma para que o rapaz fosse internado em uma clínica de reabilitação. Ele é viciado em drogas. O jovem de 26 anos, que é lutador de MMA e também estudante de educação física, acabou preso. Ele foi autuado por homicídio qualificado e encaminhado para o presídio. Mais que revoltante, é impossível da gente raciocinar se ele não for um psicopata, porque um filho tira a vida da própria mãe. Sabe o modus operandi, sabe como é que ele fez, gente? Ele asfixiou primeiro a mãe. Aí viu que ela não tinha morrido ainda, pegou uma faca na cozinha, degolou a cabeça dela, colocou a cabeça dentro de um balde e enrolou o corpo no edredom. Não satisfeito, pegou o carro da família, levou para o carro. Abriu uma cova de 1,5 metros para colocar o corpo da mãe. E não satisfeito para enterrar ali o que ele já tinha feito quase que picado, ainda arrancou os olhos dela e jogou no mar. Nenhum assassino, bandido, traficante faz um troço cruel tão como esse, como um filho fez com a própria mãe. Pode ter problema com droga, ele pode ser um desnorteado, mas ele foi além do absurdo. Um homem desse, gente, sinceramente, nenhuma cadeia vai dar jeito, vai resolver. E sabendo que a mãe aí, todos procurando, 23 dias de desaparecimento, o marido deu conta. Ele, depois do crime, limpou a casa inteira. A polícia descobriu agora, depois colocando produtos especiais, como que reconhece vestígios de sangue, para constatar que realmente ele fez. E depois ele ainda indicou o local. Um psicopata. E isso não aconteceu só de um filho matando a mãe, não. Vocês vão ver uma outra história agora. Que, aliás, triste também, envolvendo família e drogas. Porque dessa vez, um norueguês, ele tentou matar o próprio pai. Tá aí, mais um caso. E ele tentou matar com uma espada ninja. O nome dele é Thor Johnny, 29 anos. Ele foi detido em flagrante após apunhalar o pai de 70 anos.
e deu vários golpes no idoso. E tudo teria acontecido durante uma discussão entre o rapaz e a madrasta dele. Thor é viciado em drogas, teria tido uma crise de abstinência e ele queria que a madrasta aí comprasse maconha para ele. O idoso tentou separar a briga e acabou sendo golpeado aí. Segundo a polícia, Thor é aposentado pelo governo norueguês por apresentar problemas mentais e também por causa do vício. E a madrasta do norueguês está revoltada, gente. Falou com a nossa equipe e disse que não é a primeira vez que o marido é agredido pelo filho. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Pediu para comprar marihuana, um negócio assim. Eu falei que eu não conhecia, não sabia o que era isso. Aí eu falei, aqui em casa também não se pode usar, nem em casa, nem o condomínio permite. Aí eu comecei a trabalhar, que eu precisava de fazer um contrato, para bater um contrato. Aí ele falou que não era para mim usar o computador. Eu falei, vou usar sim, o computador é meu, eu vou usar, eu preciso trabalhar. Aí ele passou a mão na minha frente e me empurrou com a cadeira. Ele veio com a mão em cima, pegou o teclado, bateu na minha cabeça e começou a me dar pontapé. Aí me pegou pelo pescoço para enforcar. Eu chutei, dei uma cotovelada no estômago dele. Ele pegou, me deu 2 cacetadas com o teclado na cabeça. Eu fui nos testículos dele, dei um golpe. Nisso que eu puxei, ele caiu. O pai veio e puxou ele pro braço. Ele pegou a espada de samurai que estava guardada, um brinquedo, um enfeite do meu filho que nunca usou, e veio em cima de mim com a espada. Aí o pai caiu em cima de mim e foi golpeado nas costas. Inaceitável, mais um filho sem noção que acabou tentando matar, né, um laço de sangue. Esse cara, e os 2 casos de pessoas aí com grau de instrução, com uma vida mais ou menos, vamos botar assim, estável, com condição financeira. Esse norueguês, sabe quanto ele ganha aposentado lá pela Noruega? R$9.000 que ele usa esse dinheirinho aqui para consumir droga. Ele sofre de problema mental, ele tem transtorno bipolar, ele teve um surto, mas um homem como esse precisa de quê? Internação, ele precisa de tratamento. E o que ele está fazendo usando droga, né? E o outro que a gente mostrou, que matou a mãe, ele é lutador de MMA. O cara teve oportunidade no esporte, fazia faculdade de educação, eu fazia, tá preso, de educação física. Olha quantos acessos, quanta instrução, oportunidade tem na vida, mas o que eles têm em comum? O vício, a droga, que aí a gente diz o seguinte, a pessoa fala, fuma um baseadinho, fala, não dá nada não sou viciado. Que isso vai destruindo a mente do sujeito, o cérebro, o raciocínio. E nesse caso do norueguês, gente, que é mais, aliás, é mais um caso, como eu falei, que é envolvendo drogas, e que faz um filho tentar matar o próprio pai. E é uma situação lamentável que só quem convive com viciado sabe a dor. E a esposa desse idoso também falou sobre a dor e a luta para tentar livrar ele das drogas. Vamos ouvir mais um trechinho dele. Como a senhora se sente nessa situação? Olha, triste, porque o pai não merece, nem eu merecemos ter uma pessoa dessa dentro de casa. E o que uma droga faz com o ser humano? O pai já gastou muito dinheiro com clínicas psiquiátricas particular, não tratou, não ficou bom. Ele voltou a usar a droga. Depois que envolve droga, gente, ou é a morte, ou cadeia, ou hospital. Não adianta. Família não suporta. Não é a primeira vez que o pai apanha. O pai já chegou aqui com as costelas quebradas, reclamando que o Dog Alexandre tinha batido muito nele e que estava internado, já ficou várias vezes internado no hospital psiquiátrico em Oslo. Inclusive tem vários registros. Ele é aposentado por invalidez pela Noruega, recebe um salário de invalidez de R$9.000, que eu acho um absurdo um governo pagar R$9.000 para um rapaz usuário de drogas, para se manter drogado. Ele vem para onde? Para o Brasil, mais lascado que a Noruega. Você vê que lá estão pagando bem a aposentadoria para uma pessoa que é viciada. E aí veio para casa do pai, pegou R$135.000, queria até fugir com esse dinheiro do pai é economista, entendeu? Tá querendo vida fácil no Brasil. Sabe o que vai acontecer agora? Ele foi indiciado, né? Foi autuado por tentativa de homicídio, mas vai passar por uma audiência, né? Lá de custódia, no consulado, porque agora ele vai ter que prestar conta porque a origem dele é da Noruega. Mas infelizmente cometeu o crime aqui no Brasil. Gente, enquanto ele não matar esse pai, não vai sossegar não. Porque é uma tentativa. Vai dar outro surto por causa de computador, por causa de um copo d'água, por causa do nada, e ele vai fazer uma atrocidade. Agora merece um sujeito desse ficar na cadeia gastando dinheiro público?
Eu não sei não, manda ele pra Noruega se virar, cadê a mãe dele? Vem em busca do pai, aí tentou contra a madraça também, agrediu. E aí o resto da família? Você imagina a tentativa de você internar, de você correr atrás, nem na Noruega estão dando jeito, que ele ficou internado, ele conseguiu se recuperar. Quem dirá no Brasil, quantas mães estão desesperadas na fila, querendo colocar o filho em internação compulsória e não consegue porque o filho não quer, e aí vê, prende na corrente, assiste ele matar todo mundo e não pode fazer nada. Tenso demais. Ó, gente, bora falar de uma coisinha boa aqui no nosso Ronda Geral, né? Você aí de casa, presta atenção. Tá todo mundo ouvindo falar que ficou mais difícil comprar casa própria, não é? Só que na MRV não, vou te contar uma coisa bacana. Na MRV não mudou nada. Isso mesmo, gente. Olha, as taxas de juros são as mesmas. Não mudou também o quanto você financia. Não mudou nada, porque na MRV você continua podendo conquistar a sua tão sonhada casa própria. Incluindo, gente, todas as vantagens do programa Minha Casa Minha Vida. Tem apartamentos aí com 2 quartos, com lazer completo, com piscina, né, pro verão aí a criançada curtir. Todo o conforto que você gosta e precisa, né? E segurança de condomínio fechado. Como todo mundo sonha para a família, não é verdade? E tem mais, tá chegando um lançamento fresquinho em Jardim Limoeiro, que é o Parque Vila Gardênia, que tá valendo a pena você conhecer. Você tá querendo mudar, vida nova, no novo, aproveite, porque na MRV todo mundo pode. As mensais são menores do que um aluguel, então a partir de apenas R$ 299, já dá para comprar sem apertar, hein? Pode usar aí a renda familiar, isso mesmo, ó. Junta a família e a partir de R$ 1.700 você pode conquistar a tão sonhada casa própria. Curtiu? Ó, garanta já seu AP, gente. Dá uma ligadinha agora no telefone fácil, que é o 4004-9000, e acesse também o site, que é o mrv.com.br. Chegou a hora da quinta-feira mais esperada. Você de casa tá com seu problema? Vem, doutor Petrônio. Olá, Débora. Olá, Espírito Santo. Olá, vocês, consumidores. Mais uma vez, mais uma quinta-feira, estamos juntos aqui tentando resolver os seus problemas, indicar para vocês caminhos e meios para tentar resolver tudo aquilo que seja embaraçado pelos fornecedores e fabricantes de produtos, ok? Consumidor aqui tem razão e vai ter sempre uma boa orientação. Você pode ter certeza, ok? Na hora que acontece o B.O., a gente fica meio perdido, mas a gente dá uma orientação aqui. Exato. Vamos às perguntas, então. Solta a primeira, então, do Gilmar Santos. Olá, boa tarde. Ó, a minha operadora de telefonia cancelou a minha linha por 2 dias, sem motivo algum. Fui no Procon e me pediram para retornar no final do mês. Liguei novamente para a operadora e depois de muita discussão, eles reativaram. Só que nesse meio tempo eu perdi vários clientes, já que trabalho com vendas. O que devo fazer em relação a isso? Ele sofreu um prejuízo por causa de um erro. Bom, primeiramente, boa tarde, Gilmar. Aqui acontece o seguinte, eles ficaram um tempo sem te fornecer esse serviço por culpa deles. Há uma falha deles, como você está relatando aqui. Você depende desse telefone para fazer venda, você depende desse telefone para poder trabalhar e auferir o seu lucro, isso se chama lucro cessante. Como funciona essa questão do lucro cessante? Tudo aquilo, em virtude de um problema que alguém me causou, que eu deixei de lucrar, que eu deixei de vender, que eu deixei de trabalhar, a pessoa é obrigada a reparar isso aí. Então, a melhor forma é você ir para a justiça, demonstrar para o juiz tudo aquilo que você deixou de vender nesse período. Ele pode basear, inclusive, numa média aritmética dos meses anteriores, do quanto você lucrava com essas vendas, o que você fazia por venda, comprovando que, inclusive, todo o seu serviço era vinculado a essa linha telefônica. Então, entre com uma ação pedindo os lucros cessantes desse período que você ficou sem receber. Ali, pela média aritmética, o juiz pode condenar a operadora a te pagar esse prejuízo que você teve. Vai que ele ganhava todo mês uns 2 mil. Aí, esse mês que deu problema na telefonia, ele ganhou quase nada. Ou ganhou 1.000, ou ganhou 300. Essa diferença vai ser indenizado em forma de dano material por lucro cessante. Mas tem que ser procurado na justiça, ok? Isso aí, ó. Interessante isso. Quantas pessoas sofrem Exato. e deixam pra lá, Exatamente. Né? Fabrício Alcântara. Contratei um serviço numa agência de turismo, mas eu desisti da viagem que eu iria fazer ao Canadá. Só que a empresa não quer devolver o meu dinheiro. Contratei uma advogada. Tiveram várias audiências e até então não foi resolvido. O processo está em modo de bloqueio de conta. Fiquei sabendo que o meu caso não tem mais solução. Há algo que eu possa fazer, doutor?
Bom, Fabrício, boa tarde. Passagem, deve ter tido hospedagem. Sem dúvida, sem dúvida. Foi um intercâmbio. A gente já falou em algumas ocasiões sobre isso, sobre a empresa cercear você de receber aquilo que você pagou sem ter efetivado esse serviço. É um direito garantido por você. Muito bem, você procurou uma advogada e entrou com ação judicial. Você correu atrás, você não dormiu no ponto. Aqui, pelo que eu estou entendendo, Fabrício, não há, acho muito o que você temer. Se está em fase de bloqueio de conta, isso quer dizer que você teve um processo, provavelmente você ganhou esse processo e está em fase de execução desse processo. Aquele valor que você tem direito de receber dessa empresa está em fase de execução. Quando fala bloqueio de conta, provavelmente é o sistema Bacenjude, que o juiz entra no sistema geral do Banco Central e encontra alguma conta bancária dessa empresa para pegar o seu dinheiro e fazer um bloqueio. Então, provavelmente, foi sim solucionado o seu caso e provavelmente você breve vai receber isso aí, está em fase de execução, pelo que eu estou entendendo até agora, pelo que você relatou, ok? Bom, mas ele disse que ficou sabendo que o ficar sabendo às vezes é uma coisa meio vaga. Uma esperada. Então procura saber realmente com a sua advogada em que fase está o seu processo. Se há realmente um bloqueio de valores, é porque está em fase de execução. Então possivelmente você ganhou esse processo. Nem que devolvesse uma parte, porque existe às vezes uma multa contratual. Exato, mas essa multa a gente já falou sobre ela. Não pode ultrapassar o limite de 10%, porque seria uma multa abusiva, ok? Boa. Vamos lá. Próxima, Mara Rocha. Olá, Débora, doutor, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber o seguinte. Minha mãe comprou um carro, porém, ela não conseguiu pagar. O banco pegou o carro de volta, mas agora está cobrando um valor de R$3.000, mesmo o carro sendo devolvido. Está certo? Bom, vamos lá, Mara. Essas situações de veículos financiados, ela é uma situação muito melindrosa. Por quê? A gente costuma pensar o quê, Débora? Eu vou comprar o carro e financiar. Certo. Então, eu devo o carro para o banco. Não paguei, ótimo, entrego o carro. Só que a gente tem uma situação seguinte, o banco ele não está te vendendo o carro, ele está te vendendo o dinheiro para comprar esse carro. O carro deprecia valor nesse período, enquanto os juros sobem e elevam a dívida. Esse é o problema. Então, o que acontece, o carro depois que é retirado, pego pelo banco de volta, ele é leiloado. O valor apurado vai ser para quitar a sua dívida. Não quitou, o banco pode continuar perseguindo o valor de diferença da dívida. Só que é o seguinte, você pode tentar verificar se o valor do carro foi correto no mercado, na venda, no leilão, e se realmente esses juros não estão abusivos. Então, isso você tem que verificar na justiça. Verifique essa diferença, por favor. Será que vamos supor que ela tinha algumas prestações pendentes do Exato. carro? E os juros vão subindo. Deixou de pagar umas 3. É porque a aplicação do juro é exatamente essa. É juro composto, é juro sobre juro. Então, a sua dívida vai virando uma bola de neve. Enquanto o carro, a cada mês, a cada ano, ele vai depreciando o valor. E no leilão, esse carro ainda é vendido, às vezes, por 50% do valor de mercado dele. Então, tudo isso tem que ser verificado. Qual foi o valor que ele foi arrematado no leilão, possivelmente, né, no leilão, e depois qual é o valor desse juro e qual é a taxa de juro que está incidente sobre esse Se for menor, ela vai ter que pagar esse exatamente, dinheiro, como esses 3.000. Isso, porque, não vai ter como fugir. Porque infelizmente sua relação com o banco é o empréstimo, entendeu? O carro era uma garantia de que você pagaria esse empréstimo. O carro era só uma garantia do seu juro, da sua dívida com o banco. Imagino que agora na crise muita gente começou a fazer umas dívidas longas, aí caiu o poder aquisitivo da galera. É um cuidado que a gente tem que ter na hora de comprar, gente, para não se enrolar lá na frente. Exato, porque banco sempre não procure analisar o contrato e os juros que estão sendo embutidos nesse contrato. É sempre bom analisar. Tá, joia, doutor Petróleo, muito obrigado, obrigada Débora. por hoje. A galera tá mandando mais perguntas, a gente volta com ela semana que vem. Até semana que vem. Obrigada. Uma boa tarde. Bora pro intervalo e daqui a pouco eu tô voltando para falar mais de um assalto em coletivo. Ninguém aguenta mais, né? Parece notícia repetida, mas infelizmente aconteceu de novo. Dessa vez os bandidos estavam armados com uma submetralhadora. E é isso mesmo, eu já conto para vocês. Estamos de volta com o nosso Ronda Geral. E olha, incrível como toda semana a gente mostra algum ônibus assaltado na Grande Vitória, né não? E aconteceu de novo. Só que dessa vez os bandidos foram mais ousados, porque entraram no coletivo com uma submetralhadora. Vocês têm ideia do que é? Uma arma de grosso calibre. E uma vítima contou sobre o crime e a gente vai mostrar agora para vocês. Rodou. Esse operador de máquinas de 32 anos ainda está assustado. Ele era um dos passageiros do ônibus e só não teve o celular roubado porque pensou rápido. Como eu, outras pessoas também escondeu, né? Na hora eu joguei meu celular debaixo do banco do ônibus, mas mesmo assim levaram minha carteira, né, meus documentos, tudo.
O operador de máquinas voltava do trabalho na Serra e seguia para casa em Vale Encantado, Vila Velha. Ele embarcou no coletivo por volta das 11h30 da noite. Minutos depois, aconteceu o assalto. O coletivo passava neste trecho ainda no mesmo bairro quando outros 2 criminosos embarcaram. Eles se juntaram ao terceiro bandido que já estava no ônibus e aqui anunciaram o assalto. Eles entraram pela porta de trás anunciando um assalto, pedindo todos os pertences dos passageiros. Eles falavam com muita violência? Sim, pedia rápido, falando com um tom de voz alta e anunciaram o assalto e saíram, já desceram logo. O ônibus da linha 624 liga os terminais de São Torquato e Itaparica, ambos em Vila Velha. Era a última viagem do coletivo, que transportava cerca de 30 pessoas. Ficaram muito nervosos, ficaram apavorados com a situação. Agora, o que mais te impressionou na ação deles? Foi mais pelas armas, porque parece que um estava com um tipo de metralhadora, uma submetralhadora, O outro estava armado com uma pistola, não sei se era 9mm ou 380. Na hora o senhor pensou o quê? Eu pensei nada, fiquei quieto, esperando que acabasse aquilo ali e fosse embora. Os bandidos levaram celulares, objetos pessoais e dinheiro dos passageiros e também do cobrador. Em seguida, o trio fugiu a pé. O motorista seguiu viagem até Cobilândia, onde pediu ajuda para a polícia. Nunca tinha passado por uma situação dessa não, e nunca imaginei que poderia acontecer naquela região e outra comigo. Ainda mais com armas nesse tamanho. Ainda mais com arma que eles apresentavam lá na hora, O que fica de sentimento passando por isso tudo? Cria uma sensação de medo? O que cria? Com certeza, cria muitas. Fica com medo, depois a gente não sabe se vai trabalhar e não sabe o que pode acontecer durante uma situação dessa, alguém pode reagir, numa situação dessa, muito complicado. Chega, né, gente? Chega, porque eu acho que tá na hora da gente escrachar a cara desses criminosos na mídia, divulgar exatamente todos esses arrastões, esses assaltos que vêm acontecendo cada vez mais com grau de periculosidade. Vocês têm ideia de uma submetralhadora? Como é que o cara tá portando um bagulho desse tamanho e ninguém vê, no meio da rua? Ou ele vai descer, ou ele vai sair de algum canto para fazer o esquema dele já com alvo e vai vazar, vai fugir. E aí eu faço um apelo. As companhias de ônibus têm um pouco de restrição a divulgarem imagens de circuito interno, porque até onde eu sei, os ônibus têm câmeras, E é um investimento caro colocar câmera, que seja em loja, seja em ônibus, seja no poste da rua e com dinheiro público muitas das vezes. E aí eu falo o seguinte, custa divulgar as imagens, mostrar um criminoso como esse pulando a roleta, entendeu? Porque tá aterrorizando o trabalhador que tá ali trabalhando com medo, e eu vivi isso na pele no dia D, vocês viram aqui. Custa mostrar esse cara com essa submetralhadora, porque vizinho pode identificar e denunciar. Então eu só faço esse apelo para que vocês repensem essa estratégia, essa política de omissão. Porque se você mostrar, você começa a escrachar e os caras vão ficar com medo. Porque se vai divulgar, seja na internet e na televisão, uma hora vai rolar uma denúncia. Então acho que a gente tem que dar um basta nisso. Recadinho pra você, recadinho pra gente, sonhar um pouquinho. E quem sabe, não conseguir conquistar vários sonhos reais. Porque tem a promoção Compra Premiada Banescar, que já teve 5 ganhadores. E os clientes que faturaram vale compras de R$10 mil do segundo sorteio foram a Natália Carvalho Martins, a Edilene Bonella, Maria Araújo Cristina, Carvalho Batista Oliveira, aliás, a Cristina Carvalho, e a Sueli de Freitas, gente, Chagas. Todos os ganhadores, muitos parabéns aí. E você de casa também quer ganhar? Só comprar com o seu Banescar. A cada R$100 em compras no débito ou R$200 no crédito com o seu Banescar, você já está concorrendo, gente. Então torce, use, e a promoção ainda tem mais 4 sorteios. O próximo, anota aí, hein? É no dia 11 de novembro. Fica ligadinho no Honda que a gente vai anunciar os ganhadores, beleza? Quer ganhar? Vá de Banescar. Eu vou para mais um break, gente, mega rápido, eu já tô voltando, me espera. Ronda Geral tá de volta, gente. Eu quero mandar uns beijinhos especiais, espera aí, pro Elton de Ilha das Flores, Vila Velha. Feliz aniversário, muito obrigada, gente, com carinho aí pelo Ronda Geral que você tem. Parabéns mesmo. Um beijo também pra Jéssica, pra Gabriela e pra gêmeas Karine e Camille do bairro Campo Verde, em Cariacica.
E também para Mariana, que eu tirei foto lá de Campo Verde, hein? Posta no Face. E beijinhos para o Matheus, de 19 anos, que veio visitar hoje aqui a tribuna. Ele, né, um cadeirante super fofo, lá de Vale Encantado, Vila Velha. E pediu para mandar um beijão também para a noiva Natasha, que tem casório ano que vem, hein? Então casa direitinho, juízo, hein? Nosso tempo acabou, gente. Desculpa, mas eu volto amanhã. Amanhã é sexta-feira, tem muito mais, ó. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.